Vocês receberam algumas sugestões de leitura, né? E acredito também que vocês tenham tido acesso ao livro Conhecimento e Liberdade, e se tiveram e se fizeram a leitura, devem ter achado um pouco complicado o livro, mesmo porque aqui, como destacou muito bem o Biratã, nós temos um grupo multidisciplinar, com linguagens, terminologias, jargões, né, bastante diferentes. Então, ninguém entra no universo de uma disciplina instantaneamente. É preciso se familiarizar com os problemas, com os conceitos, com os argumentos. Então, eu acredito que quem tentou deve ter esbarrado um pouco nesse tipo de dificuldade. Eu não vou aqui, dada a escassez de tempo, não vou ficar retomando assim o roteiro argumentativo do livro, mas eu destaquei algumas questões, porque eu acho que preliminarmente nós precisamos ter ciência do seguinte, quer dizer, essa discussão que contrapõe o individualismo ao coletivismo, ela tem, como praticamente tudo que há de importante no mundo das ideias, tem raízes gregas, né? E chega aos dias de hoje com extrema importância, porque normalmente nós achamos assim, mas são posições filosóficas que se contrapõem. A gente esquece não só que as ideias têm consequências, mas a gente esquece também que todos nós estamos, de alguma maneira, ligados a uma visão de mundo. E que essa visão de mundo nos faz tomar certas decisões, fazer certas escolhas e agir de determinados modos. E se a gente escolhe uma moldura que é individualista, de ver o mundo, a gente tende a chegar a determinados, determinadas posições e posicionamentos. Se a gente adota uma moldura que é coletivista, serão outros os posicionamentos e as posições. Então, a gente tem que sempre ter presente que aquilo que muitas das vezes é depreciado como chupação de nuvens, especulação filosófica, isso de fato existe. Muito da filosofia, realmente, é elaborada de uma forma que é impenetrável, que é obscura, em que as pessoas muitas das vezes se dedicam a fazer jogos de palavras. Isso é fato. Então, não podemos achar que de todo e qualquer texto filosófico, como muitas vezes se pensa, porque a filosofia agora é um pouco moda no Brasil, que todo e qualquer texto filosófico vai nos ensinar coisas relevantes. Nem sempre é assim, porque qualquer texto, e o Bira também ressaltou muito isso, qualquer texto ele tem que se mostrar compreensível, ele tem que passar informações que sejam bem fundamentadas, mas que também sejam facilmente compreendidas. Porque eu sei, faço sempre esse teste com os alunos, né? Você pega alguns textos em que tem um rococó, uma linguagem, que aí eu digo assim, o que vocês entenderam? Aí começa o delírio, cada um diz uma coisa, entendeu? Eu digo, não, mas nós temos que ter uma compreensão unívoca, convergente, não é cada um vai ter uma ideia, porque sendo dessa maneira, nós não vamos chegar a nenhuma forma de conhecimento, porque conhecimento ele se baseia na intersubjetividade. Então não é assim, eu tenho a minha leitura, você tem a sua leitura, você gosta, não gosta, não é assim. Não é escolha de freguês. Nós não estamos no campo dos valores, porque no campo dos valores nós podemos expressar nossas preferências. Então, no conhecimento, a pessoa vê intersubjetividade. Né? Mas o que acontece é que, por exemplo, voltemos, o que acontece? Tá. Então, o que acontece? Eu fiz, de início, um levantamento procurando mostrar como, no Brasil, há uma tendência muito forte a identificar individualismo como egoísmo. Ela está no cotidiano, ela está no senso comum e está principalmente nos dicionários, o que é coisa extremamente grave. Né? Porque, por exemplo, eu fiz aqui esse levantamento das várias definições de individualismo que aparecem no AS. Né? Então, por exemplo, a primeira definição que aparece diz o seguinte, e aqui importa, ela diz o seguinte, a tendência, a atitude de quem vive exclusivamente para si. Né? Demonstra pouca ou nenhuma solidariedade. Egoísmo, egocentrismo. É essa a visão que a gente encontra, né, entre os estudantes, entre os colegas, os professores, né, no senso comum de um modo geral. Depois embaixo até melhora, fala, doutrina moral, econômica ou política que valoriza a autonomia individual na busca da liberdade. Já melhorou muito. Mas acontece que a primeira, né, é essa que prevalece.
né? É essa que se entranhou no senso comum da nossa cultura. E aí a pergunta é, por quê? Por quê? Porque o individualismo ele não pode ser associado a egoísmo, porque o individualismo você tem que encarar numa perspectiva como a kantiana. Nenhum homem deve jamais ser tratado como um meio, sempre como um fim em si mesmo. Então isso é a maior expressão do individualismo. Significa que eu nunca vou fazer de alguém objeto das minhas aspirações, das minhas necessidades, dos meus desejos, nunca vou tornar o trampolim para aquilo que eu desejo, né? Eu tenho que respeitá-lo na sua individualidade, né? Então, as definições que se sucedem, elas vão, de fato, que a gente pode dizer, se afastando daquele desastre inicial. Mas, seja lá como for, o importante é a gente ter presente que essa é a visão, que está fortemente enraizada na cultura político-econômica brasileira, né? E esse debate aí, como eu dizia para você, está lá mesmo, você encontra toda essa discussão lá, Platão, Aristóteles, o Platão, por exemplo, que a gente pode dizer que de alguma maneira vai oferecer as raízes que vão levar ao totalitarismo, se a gente fizer isso com devido cuidado, né? Ele diz assim nas leis: fostes criados em função do todo, e não o todo em função de vós. Olha aí, quer dizer que o indivíduo ele tem que submeter a alguma coisa que está acima dele. Pode ser um projeto, pode ser um programa, pode ser uma política. Isso aí tem sérias repercussões, vai tentar mostrar um pouco isso mais adiante, são repercussões inclusive no campo da ética. Porque se eu digo que existe o coletivo, ele tem vida própria, ele está acima dos indivíduos e ele está ligado ao bem comum, então é evidente que nós vamos chegar a qual conclusão? Vamos a chegar à conclusão que nada que é individual pode prevalecer sobre aquilo que é coletivo. E aí nós temos uma discussão que começa no campo da teoria do conhecimento, porque a gente diz o seguinte: mas espera aí, eu nunca vi um coletivo, eu brinco com meus alunos, eu digo, na Rio Branco, no Rio de Janeiro, vocês já esbarraram em alguma classe social, né? Vocês esbarraram em algum coletivo alguma vez? Eu nunca esbarrei em coletivo, porque os alunos simplesmente me enchem a paciência, porque é coletivo dos estudantes, eu não sei o que é coletivo. Depois a gente vai falar um pouco disso também, que é o vocabulário que também se entranhou, né? Todo mundo só fala em coletivo na universidade hoje. Quer dizer, o indivíduo, isso é uma abstração, né? E aí que mora o perigo, porque o indivíduo não é uma abstração, ele é observável, ele é tangível, ele pode se acompanhar nos seus movimentos, a sua ação pode ser estudada, ainda que a gente não possa dizer, né, que a sociedade não passa da soma de indivíduos apenas, porque isso aí nos levaria àquilo que se chama de individualismo atomista, que está completamente errado. Porque na vida social nós temos coisas a considerar da seguinte maneira: os indivíduos estão aí, né, com as suas identidades, com os seus projetos, com as suas perspectivas, mas quando os indivíduos contraem relações, novos fatos acontecem. Isso a gente chama, nas ciências sociais de modo geral, na biologia, de propriedades emergentes. Isso não significa que você tem que chegar e dizer: então tem o emergente está acima do indivíduo. Não. Né? A, quando se relaciona com B, essa relação faz com que ocorram alterações, tanto em A quanto em B. Esse é o ponto. Então são propriedades emergentes, como a gente chama, também na biologia. Além das propriedades emergentes, nós temos uma outra coisa, bem destacada pelo iluminismo escocês. Qual é essa coisa? Né? Todas as ações têm consequências não pretendidas. Então não adianta ficar fazendo cálculo sozinho. Olha, vou fazer A, vou atingir C, depois vou atingir D. Espera aí, eu tenho que ter consciência de que o que eu vou fazer pode atingir algum dos objetivos por mim visados. Mas coisas acontecerão, consequências se manifestarão ao longo do caminho que não foram desejadas, que não foram previstas. E esse é outro aspecto fundamental para nos afastar desse individualismo atomista, também muito bem criticado pelo Hayek. Esse individualismo atomista leva a uma teoria social que ela é ingênua, entendeu? Quando eu vejo alguns em nome do liberalismo defendendo esse individualismo atomista, eu fico preocupado, porque esse individualismo atomista mostra que a pessoa realmente não tem noção de sociologia, de antropologia, ou mesmo de teoria econômica, porque não pode chegar a dizer: os indivíduos simplesmente são eles e mais nada e mais ninguém. Não é assim.
Não é assim. Agora, questão que fundamental para nós, eu vou destacar um pouco mais à frente, quer dizer, de que modo os coletivos passam a ter vida própria, e aí é que está o problema. E essa foi a demarcha, a atividade que passou a ser desenvolvida por essas teorias sociais, teorias econômicas, caso da marxista, que vão exatamente tirar o protagonismo totalmente dos indivíduos para colocar o protagonismo nas classes, nos coletivos. E isso é que muda tudo, conforme a gente vai ver. Então, a questão é evitar esse individualismo atomista e, ao mesmo tempo, ser crítico do coletivismo, entendeu? Que leva... Obrigado. Ser crítico do coletivismo que vai fazer com que essas entidades que supostamente estão acima do indivíduo, né, tenham vida própria. Eu me lembro, aqui é um exemplo que vale muito a pena dar, eu me lembro, a literatura de ciências sociais, eu dediquei a vida toda a ciências sociais também, nos anos 50, 60, no Brasil, isso sobretudo no período anterior ao golpe de 64, ela falava assim, que a burguesia nacional, ela provavelmente não vai se aliar às forças retrógradas que estão conectadas ao imperialismo norte-americano. Então, assim, quer dizer, burguesia nacional, que bicho é esse? Né? Porque a questão de você postular a existência de classes sociais não tem nada de errado, porque senão a gente acaba com toda e qualquer ciência. Se eu disser assim, só posso admitir como objeto de estudo o que é observável. O que não for observável não é objeto de estudo. Se eu fizer isso, eu inviabilizo praticamente todas as ciências. Agora, o problema é, como é que eu vou daquilo que eu observo para aquilo que eu não observo? Essa é a questão. E o problema é que quando eu começo a falar em burguesia nacional, dizendo que, olha, vai se aliar, vai fazer, porque está percebendo que o melhor para ela é isso ou aquilo, aí eu pergunto o seguinte, vem cá, classe social pensa, como é que ela pode tomar decisões, como é que ela pode ter desígnios, como é que ela pode ter objetivos? Ela pensa. Porque você começa a partir desse momento, com esse tipo de raciocínio, você começa a achar que a classe social é uma superagência, que ela tem uma espécie de grande sistema nervoso, porque para pensar, a gente sabe hoje, à luz da neurobiologia, tem que pensar. Então não vai dizer, mas tem um objetivo, tem um desejo. Ué, vamos ter desejo. Não pode ter um desejo, uma preferência, uma opção, não pode saber se vale a pena seguir tal ou qual curso de ação. Como é que é isso, Mário? Então, aí começa o grande problema que a gente vê na história do pensamento social. Isso vamos ficar nesse negócio, vou falar sobre isso. Quer dizer, o grande problema é quando você personifica os coletivos, tá? Só que são muito bem discutidas, e os austríacos levantaram muito esse tipo de problema também. Quando você personifica os coletivos, você faz isso. Começa a falar de classe como a burguesia nacional, como sendo capaz de se aliar a tal ou qual grupo. Aí a pessoa pensa, mas será que essa classe social ela é tão uniforme assim? Né? Será que existe essa convergência entre todos os seus membros a ponto de se poder falar que é a burguesia nacional? Então, essa é a questão. Personificar, animizar, dar vida própria aos coletivos, fazendo com que eles se coloquem acima dos indivíduos. Então, quer dizer, eu já comentei isso rapidamente aqui, né? Que uma primeira definição, a gente pode chegar e ver que aquela primeira é cheia de carga valorativa, né? E ela no Brasil passou a ser usada como um mantra. Todo mundo repete isso, né? O egoísmo, o individualismo é coisa de egoísta, não sei o que, papapá. E é engraçado, né? Porque tem uma famosa discussão nas ciências sociais, né? Que também vale colocar até no plano da economia, que diz assim, toda ação humana é egotista ou egoísta. Se você tentar refutar isso, você não consegue. Se você diz, mas olha aqui, essa ação aqui é altruísta, essa pessoa, olha o que ela fez pelo outro, pelo desvalido, pelo coitadinho, pelo abandonado, você não está vendo? Isso é altruísta. Aí, o que é que acontece? Há uma caixa preta, você não tem como saber se aquela ação de fato é altruísta, porque aquela pessoa pode ter feito aquilo por interesse próprio,
visando apresentar-se como uma pessoa preocupada com o outro, criando ela mesma uma imagem de si mesma favorável, né? Esse é o outro aspecto. Às vezes a pessoa cria, como diria o Freud muito bem, esses mecanismos de racionalização para poder se ver. Pô, eu sou bacana, o outro é um FDP, eu sou bacana, ele só pensa nele, pô, eu não, eu me preocupo com o outro. Então, são esquemas mentais que você pode construir para fazer parecer a você mesmo com uma pessoa bacana, melhor que os outros que pensam de forma predadora em relação ao seu semelhante próximo, né? Então, esse é um ponto que me parece muito importante. Quer dizer, agora, veja a que eu chamo aí de ideologia e sedução verbal. Como é que o Wise define coletivismo? Doutrina ou sistema social em que os bens de produção e consumo são igualmente distribuídos por cada membro da coletividade. Que maravilha! Isso pode soar como música para muita gente, sobretudo para quem acha que a distribuição tem que ser feita com base no poder, de cima para baixo, coisas do gênero. Então, olha aqui, combina essa definição com a primeira lá. É um problema sério que nós temos. Então, por isso que eu estava falando, trata-se de definição controversa, ideologicamente especiosa, etc. Aí eu brinco, eu digo assim, é pai dos burros, que é dicionário, vocês sabem que também é chamado de pai dos burros, né? Acho que é mais que isso, né? Então, eu defendo a tese que os dicionários exprimem, traduzem bem o estado intelectual de uma sociedade, né? Eles não são simplesmente assim, é da autoria de fulano, é da autoria de cicrano, se a visão peculiar dele, não é assim. Até porque as pessoas sempre, quando tem um problema, até de dirimir uma dúvida, uma dificuldade, vamos recorrer ao pai dos burros, vamos olhar o Aurélio, vamos olhar lá o Wise. Se olhar, encontra isso. E aí? O que faz nessa situação? Agora, rapidinho, a comparação com o que é apresentado, por exemplo, nos dicionários de língua inglesa. Olha, isso é bem interessante, porque o contraste é muito grande. Então, por exemplo, a definição de coletivismo, né? Aí está lá, né? Você tem uma teoria política e econômica advogando o controle coletivo, especialmente sobre a produção e distribuição, também um sistema marcado por esse controle. Quem tem essa definição com a do Wise, por exemplo? Não é? A diferença da água para o vinho. Né? Por que eu estou chamando a atenção para essas coisas? Porque é aí que está a chave de interpretação do negócio. Não adianta só ficar discutindo isso filosoficamente, como eu faço no livro, que eu vou preparar a terceira edição do meu livro, mas eu tenho que agora introduzir essas coisas, porque essas coisas é que são reveladoras. Porque aí eu ligo o campo das ideias com o que acontece no mundo real. Então, esse é um dicionário que vocês conhecem muito bem, o Webster. Tem esse outro aqui, o vocabulário diz assim, coletivismo, a teoria política associada com o comunismo. Onde é que está isso no Wise? E tem que estar, teria que aparecer, porque é isso que a história mostrou. Né? A história mostrou isso no leste europeu, a história mostrou isso na União Soviética, a história mostrou isso na China, a história mostrou isso em Cuba, e assim sucessivamente. Então é muita evidência para fechar os olhos. Dizer que não estou vendo nada, não sei de nada, não aconteceu comigo, é meio estranho. Então por aí vai, né? A gente nem precisa passar por isso aí, mas o interessante, quer dizer, aqui, só para concluir que eu levantei isso tudo, não botei aí, né? As definições em língua inglesa destacam por apresentar o coletivismo como o inverso do individualismo. É isso, é assim que tem que ser colocado. É assim que é honesto intelectualmente. E também por sublinhar que o indivíduo é visto como o primeiro movente, o primeiro motor da sociedade. Né? Porque para o coletivismo, as forças que movem a sociedade não são Paulo, Pedro, João, Alfredo, não são essas as forças que movem a sociedade. Esse é o ponto fundamental. Por isso é que isso já vem desde o Adam Smith, na teoria dos sentimentos morais, quando ele diz, com todas as letras lá, isso marca a história do liberalismo, o Adam Smith diz, não existe um primeiro motor político. O indivíduo é o motor de si mesmo, por isso que ele pode empreender, por isso que ele pode se dedicar à livre iniciativa, porque ninguém precisa dizer, vai, idiota, anda lá que a gente empurra e você faz. Quer dizer, esse primeiro motor seria político. E o Smith diz, não, esse primeiro motor político não existe. E aí ele está fazendo uma interpretação, uma excelente interpretação do Newton, jogando o Newton para a economia, porque o Newton está discutindo causa eficiente. Vamos passar para outra, então. Aí vai. Bom, rapidamente, a ontologia, vocês devem ter encontrado isso no meu livro, a ontologia tem gente que define isso de uma maneira que ninguém entende, nem Deus.
por mais que tente. Ontologia é muito simples. Quer dizer, ontologia, a pergunta da ontologia em filosofia é a seguinte: o que existe? Né? Então, por exemplo, números existem, mas números não são objetos. Eu tenho que escrever o número, eu não encontro o número na realidade se eu não escrever. Por exemplo, né? Cérbero, o cão que guarda as portas do inferno, existe? Centauro? São entes de ficção? Existem? O inconsciente do Freud. Você já viu inconsciente alguma vez? Mas passaram o século XX todo dizendo: olha, seu problema é a repressão, entendeu? Você fica reprimindo suas pulsões mais fortes, você se torna uma pessoa assim por essa razão. Mas que Deus esse diabo desse inconsciente? Olha que ele está. Né? Então, esse é um problema sério. Mas como é que a gente, então, vai afirmar a existência de algo que não é observável? Como é que se faz isso? Né? Então, a ideia é muito simples. Você pode dizer que existe X, Y, Z, desde que você tenha uma boa teoria que conecte X, Y ou Z, que não é observável, aquilo que é observável. Se você fizer isso, tudo bem. Aí você está fazendo boa ciência. Né? Agora você não pode simplesmente chegar e ficar fazendo postulações de entidades que a gente não sabe onde está, nem tem uma boa teoria para explicá-las. Né? Então, por exemplo, durante uma época na história da ciência, eles falavam: o flogisto existe. Aí depois viu que o flogisto não existia. Então vamos passar um pouco mais. Então, quer dizer, o que eu falei para vocês antes, que nas ciências sociais são essas disputas intermináveis, estão lá já na aurora da filosofia grega, né, em torno do que se deve tomar como ponto de partida. E o negócio é muito sério. Então, como ponto de partida da investigação, da análise, o que eu tomo como ponto de partida? O indivíduo? Né? O grupo? Né? O coletivo? A classe social? Qual é o ponto de partida? Né? Então, esse é um debate que precisa ser feito no Brasil de maneira aprofundada, porque ele define os rumos que a nossa visão da realidade vai tomar. Como é que nós vamos explicar a realidade? Todo esse debate hoje no Brasil é porque as premissas de um lado são totalmente coletivistas. Né? Então, se você vê isso claramente na economia, você vê isso claramente na política. Então, eu vou produzir um sistema de corrupção endêmica e de larga escala, porque eu acho o seguinte: eu tenho que ter um poder durante 50 anos para transformar completamente a sociedade, porque os indivíduos, se deixados a si mesmos, eles vão perseguir o quê? Seus objetivos nefastos, individuais, egoístas, perversos. Então, esse é um debate. Não temos como fugir disso aí. A gente olha para o campo da economia, para o campo da sociologia, para o campo da política. Isso está presente, atravessa tudo isso até hoje. Tá? Não se pode dizer: não, isso já se tornou obsoleto, isso aí ficou no campo da filosofia. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, os filósofos hoje pouco discutem isso. Se a gente for olhar, a discussão hoje está nas ciências sociais sobre isso, mas o pessoal usando o armamento filosófico pesado, claro, né? Então, olha que coisa interessante para vocês entenderem a história do coletivismo. Né? No Manifesto Comunista, é praticamente uma das primeiras sentenças do Marx, a história de toda a sociedade, até hoje existente, tem sido a história da luta de classes. Então, a meninada repete isso, né? E é uma sentença que eu faço toda a análise, normalmente, do marxismo, a partir dessa sentença com a turma, porque o que é interessante nisso, né? Porque você está dizendo a luta de classes. Então, quem é o protagonista da história? São as classes. Onde é que estão os indivíduos? Em nenhum lugar. Os indivíduos não estão. Né? Os indivíduos, eles simplesmente reverberam, eles, entre aspas, repetem o que a classe faz com que eles digam, com que eles ajam. Né? A ideia é essa. Então, é interessante a gente perceber isso, quer dizer, o protagonismo da história está ali. Mas não para por aí. Você tem o motor da história. Qual é o motor da história? Essa frase, qual é o motor da história? O motor é a luta, mas ele tem que ser entendida sociologicamente, como teoria do conflito. Teoria do conflito. Então, a ideia do Marx, porque é sedutora, como dizia o Hélio Beltrão, pela sua simplicidade, porque ela está propondo uma coisa muito interessante para a maioria das pessoas. Ela está propondo o seguinte: tem um conflito que vem lá dos primórdios. Esse conflito precisa ser superado, mas para ser superado precisa ter o conflito final, que vai fazer com que o proletariado chegue ao poder, e aí sim vai desaparecer
o conflito e tudo vai ser uma grande cooperação, porque a humanidade vai passar a viver no jardim de infância, que é o jardim da completa integração entre os homens. Na ideologia alemã, Marx diz, né, divisão social do trabalho é um horror, né? Até teve um artigo italiano sobre isso, porque eu digo o seguinte, aí volta para a sociedade primitiva, né? Porque o Marx diz, ó, de dia a gente pesca, de tarde a gente corta lá um tronco de árvore, de noite a gente lê um livro. Isso é uma maravilha, né? Isso seduz a turma natureba, né? Mas imagina se o mundo pode funcionar dessa maneira, né? Não tem como funcionar dessa forma, né? Não há como. E aí, quer dizer, a palavra que está faltando, qual é a palavra que está faltando aí? Teoria do conflito, a cooperação fica para bem mais tarde, né? Quando a ditadura do proletariado se dissolver, né? Ela é biodegradável, você sabia? A ditadura do proletariado é biodegradável, desaparece assim sozinho. E uma bolha desse detergente que a gente usa para lavar, biodegradável, entendeu? Desaparece sozinha a ditadura do proletariado, aí sim a cooperação começa total, plena, entendeu? Aí é um negócio muito sério, porque você tem uma utopia realizada, fim da história, fim do movimento, fim da diversidade, fim da diferenciação, cemitério. É o que aconteceu historicamente. É isso mesmo, porque quando você acaba com a diversidade, desemboca nisso. Desemboca nisso, não tem jeito, que a vida é movimento, diferenciação por meio das individualidades. Não tem outro caminho. Quem busca outro caminho está assinando pacto aí com a moçada, né, que vocês sabem qual é. Então, não, mas esse negócio, tá, mas eu perguntava a vocês, tem teoria do conflito, tem uma teoria da cooperação que vai aparecer só lá no fim do processo, o que ficou faltando no meio? Conflito, cooperação, está faltando a competição, que o Marx, para ele, também é negativa, que a competição a teoria da competição é a expressão-chave para o liberalismo, está ausente, né? Porque para ele a competição é sempre nefasta. Acho que o Bira tocou nesse ponto também, né? Jogo de soma zero. Competição, o Bernardo Shaw também falava isso, competição é uma droga, ele dizia, porque só um vai ganhar sempre um. Ele dizia, quer dizer, então essa ideia de que você ou tem um conflito que vai ser superado da maneira que ele propõe, e competição é uma forma nefasta, porque a competição também é uma forma de conflito. É só que é uma forma de conflito, quer dizer, ela é organizada por algum poder que vai de alguma maneira, você já sabe quais são os vencedores, vai disciplinar essa disputa, essa contenda, né? Está passando, por favor. Então, isso eu já falei, sua burguesia nacional, isso a gente pode passar também, né? Agora, o interessante aqui é que no coletivismo, quer dizer, os indivíduos, eles viram fantoches da história, né? A marionete do sistema. E aí nós vamos tocar agora um ponto importante. Eles são fantoches, né? Isso é muito interessante, porque eu tenho até uma passagem que eu cito mais adiante, no livro A Sagrada Família, do Marx e Engels, eles dizem lá pelas tantas uma coisa que é reveladora. Eles dizem, não interessa o que tal ou qual proletário pensa, interessa o que o proletariado pensa. Isso aí é a expressão clara e inequívoca de todas essas coisas que eu venho apontando aí. E aí, o que acontece? Se os seres humanos são fantoches da história, são marionetes do sistema, então nós vamos desresponsabilizar os indivíduos pelo que eles fazem. Ok? Vamos responsabilizar. Mas com um detalhezinho fundamental. Vamos desresponsabilizar dependendo da posição em que se encontram no sistema econômico e social. É o que a gente vê nos dias de hoje, né? Bandido de classe média, noticiário, o cara de classe média, aí enfatiza o jornalista, né, o idiota, né? Pô, tinha tudo, como é que ele faz isso? Aí o bandido, entre aspas, pobre, não, aí é um silêncio, é uma justificação, corta a cabeça do sargento no Rio de Janeiro, não há uma entidade que fale qualquer coisa e fique indignada, mas o bandido, que de alguma maneira foi agredido, já é um Deus nos acuda, ninguém está justificando a agressão policial, mas já é um Deus nos acuda, porque essa desresponsabilização, como eu estou chamando aí, ela vai ser relativizada à posição em que se encontra a pessoa que está sendo, entre aspas, avaliada. A ideia é essa. Vamos, por favor.
Então, isso eu já cheguei a falar também, que eu digo que o problema é de você conceber uma classe como tendo desígnios, como tendo propósitos, leva a essa ideia de que a classe sabe discernir seus genuínos interesses, né? E isso é aquilo que a gente estava falando, isso é a animização dos coletivos, se dá ânima, da alma, como dizem os latinos, aos coletivos, né? Vamos virar mais uma, então. Essa classe que pensa, como eu estava frisando aí, vou passar mais uma, então. Agora, isso aqui é um negócio muito interessante, que tem a ver com os nossos dias, né, também, com aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está colocando, né? E vocês dirão, onde está o coletivismo no Brasil atual? Porque se fala hoje pouco em classe social, vocês repararam? Então, como é que houve o deslocamento? Agora, já não se fala tanto em classe, mas eu substituo classe por um coletivo, que é uma etnia, que é uma raça, que é um gênero, que é uma nação, que é uma cultura. Essa é a jogada atual. E com uma implicação muito interessante, os indivíduos deixam de ser cada vez mais titulares de direitos, né? Os titulares de direitos são os coletivos, são os grupos, são as classes. Essa é a grande guinada que a esquerda brasileira sacou muito bem, porque assim, pô, a gente vai falar de classe hoje. Que classe? Onde é que está o proletariado no Brasil? Onde é que está a burguesia no Brasil, né? Uma sociedade tão complexa, tão diversificada, onde é que estão esses atores? Fica muito mais difícil. Então você pega e faz essa substituição e ela passa a funcionar. Então você passa a ter guerras localizadas, mas que em última análise querem desembocar na guerra final, que é a guerra de classes. Essa é a ideia. Quer dizer, as pessoas não percebem isso, acham que assim, não, é um problema disso, que é demagogia só, fazer uma lei de cotas de não sei o quê, papapá. Não é demagogia. Desde a época que eu era articulista do Jornal da Tarde, eu dizia, poxa, se há um problema, e está claro isso, né, que os pobres não têm acesso às boas escolas, que isso acontece mais com os negros no Brasil, é muito simples. Né? O que a gente faz? Voucher. O que a gente faz? Dê condições do pobre chegar à boa escola, mas no que cota é um absurdo supremo por essa razão, porque os políticos não melhoram a educação, porque ficam, em muitos casos, com o monopólio da educação pública, que tem um baixíssimo nível, e aí diz, olha, a gente chama a porteira dessa outra maneira, e não é solução. Não é solução. Mas a coisa interessantíssima a gente pensar na atualidade brasileira é como se deu essa mudança. Quer dizer, como o coletivo ele passa a tomar o lugar da classe social. Porque a classe, o Marx, quando ele escreveu o Capital, ele só enxergou, e só existia à época mesmo proletariado e burguesia, não existia classe média, né? Então ele achava que aquela contenda, que aquela luta ia ter um desfecho, que era o único possível. O desfecho era o proletariado vai vencer porque a maioria não tem condição dessa burguesia, meia dúzia de gatos pingados, detendo os meios de produção, como é que eles vão... Não tem como. Então a ideia era essa. Mas hoje, quer dizer, como você fez essa compartimentação da sociedade, né? Você passa a classificar gêneros e raças e etnias, sexos, tudo isso, tá? Aí pronto, você fez uma substituição que para efeito de luta política funciona muito bem. Então, às vezes, eu fico vendo essa discussão entre liberais, conservadores, e o homossexual, sei lá, sabe? Foge dessa cilada, que isso aí não dá para você discutir isso, porque a questão é muito mais profunda e envolve um subterrâneo que a gente tem que devassar para poder entender qual é o projeto, né? Então, por exemplo, os direitos, como eu digo ali, isso tem alterado profundamente a natureza originária da luta liberal pelos direitos individuais. Claro, se o titular de direito deixa de ser cada vez mais o indivíduo para ser um conjunto, e aí você vai botar nesse conjunto G de gênero, conjunto E de etnia, qualquer conjunto. Então, isso politicamente passou a ser muito mais interessante, porque hoje você, ele e eu não somos mais nada politicamente. Você não é ninguém. Você é um tracinho politicamente, né? Agora, quando eu falo assim, o gênero, eu estou falando para milhões de mulheres. E se colar com 30% já está maravilhoso. Então o político descobriu isso. Por isso que quase todos eles enveredaram para esse discurso coletivista. Entendeu? Que interessa demais por essa razão. Então eles passam a ser conjuntos de indivíduos, como eu disse antes, né? Definidos por um atributo específico.
E em termos políticos, os indivíduos perdem importância, aquilo que eu estou acabando de dizer. Aí você cai numa democracia de massa que estabelece uma profunda tensão com o liberalismo, porque qual é a questão? Hoje a democracia é cada vez mais a chamada democracia intervencionista. E o caso da Venezuela é claríssimo, porque levou isso às últimas consequências. Então, uma democracia que não está minimamente preocupada em ser contida. Ela quer avançar cada vez mais sobre as outras esferas da vida social. Quer dizer, acho que Bira também tocou nesse ponto da concentração, da contenção de poder. Quer dizer, democracia e liberalismo vivem em tensão permanente porque o liberalismo está preocupado com a questão da contenção do poder. E a democracia não está nem aí para isso, entenderam? Porque basta que você faça tudo pelo voto, então você pode sair suprimindo todos os direitos individuais, porque você diz que a maioria quis, a maioria estabeleceu, a maioria definiu e vamos embora. A democracia verdadeira é a do Madison. O Madison dizia, não existe democracia que não limite a si mesma o alcance do seu poder. É o que a gente não vê mais, né? Então vamos passar mais um, né? Então eu estava falando com vocês já sobre isso, né? Quer dizer, a Central Única, uma filósofa brasileira gritando, né? Eu odeio a classe média! Ela gritando, e o Lula do lado rindo, assim, como que é? O Lula é capaz de ter mais juízo, né? Ele rindo, achando assim, como é que pode uma vez? Com toda certeza, muito provavelmente ele deve ter dito, não, nossa, que falta de juízo. Porque o Lula pelo menos compreende que isso é autodestrutivo. Se eu digo, odeio a classe média, eu odeio a mim mesmo. Aí só Freud explica, pô, entendeu? E não tem outra situação. Então o vocabulário hoje está todo contaminado, isso que eu queria dizer a vocês, né? Quer dizer, por exemplo, fala muito de isonomia salarial, sobretudo no serviço público, todo mundo tem que ganhar o mesmo salário, sei lá. Então você entra, para dar um exemplo que eu conheço bem, você entra na universidade, todo mundo tem o mesmo salário. Agora, quem produz, quem não produz, quem dá aula, quem não dá aula, quem fica fazendo turismo acadêmico, todo mundo tem o mesmo salário. Entendeu? Isso é coletivismo. Quando você fala em justiça social, do mesmo jeito, porque eu sei se você, trabalhando para mim, merece ganhar mais ou não, e eu tenho que ter esse tipo de discernimento, eu tenho que saber isso. Agora, quando eu falo em justiça social, significa dizer o seguinte, o pressuposto qual é, gente? O pressuposto é que há classes em conflito, mais uma vez, esse é o pressuposto, que há classes em conflito de tal maneira que eu tenho que discutir os interesses, né, de uma totalidade, que representa, no caso, um grupo específico. É isso. Porque senão só poderia existir uma justiça que é individual. Que aí eu sei, fulano é bem remunerado por tudo aquilo que ele faz, ele poderia estar ganhando um salário superior, ele tem condição de buscar essa... Todas essas coisas podem ser cogitadas, poderiam ser objeto de um bom debate envolvendo esquerda, liberal, tudo isso. Poderia ser. Mas quando eu falo diretamente justiça social, bom, isso aí você botou os dois, ou serão os 4 pés, no campo do coletivismo. Né? Acho que botou os 4 pés. Mas porque eu recomendo a vocês um artigo muito bom do Hume, que ele tem ele faz uma primeira crítica premonitória ao socialismo. Está nesse texto dele, On Justice, que é um texto pequenininho. Né? E o Hume diz o seguinte, em relação à justiça social, ele percebeu tudo isso muito tempo antes. Aí o Hume diz o seguinte, nós podemos tornar uma sociedade composta de indivíduos materialmente iguais, absolutamente iguais? O Hume diz, podemos. Nós podemos chegar hoje aqui e zerar o processo. Né? Tudo que cada um tem individualmente, em separado, tudo vai ser igualmente dividido. Né? Zerou o processo. Você está com o mesmo dinheiro que eu estou, ela está com o mesmo dinheiro, por aí vai. Aí o Hume diz, qual é o problema? O Hume diz, o problema é o dia seguinte. Porque no dia seguinte, diz o Hume, vão começar a se manifestar de novo o espírito empreendedor, o espírito da preguicite aguda, aquela pessoa que vai vislumbrar um caminho novo, que vai interessar a boa parte da sociedade, enquanto o outro vai ficar perdido e vai ter que ser empregado por alguém. Hume não diz isso com todas as letras. Aí ele diz o seguinte, como é que se faz então para manter um sistema igual, a partir de igualdade absoluta, a partir do momento em que tudo foi zerado? Olha, o cara, como é que ele podia perceber isso antes do socialismo real acontecer? Ele dizia, a gente pode fazer isso sim. Ele dizia, a partir do momento que as primeiras diferenciações
começar a se manifestar, o poder entra em cena e diz, isto não pode. Você não pode, como jogador de futebol, ganhar mais que o Paulo Niemeyer, cirurgião. Né? Você não pode ganhar mais que ele. E aí o Hume diz, qual é o problema? Eu faço isso um momento, vou ter que fazer sempre, vou ter que instalar uma ditadura, para poder nunca mais as diferenciações virem à tona. Como é que o cara pode ter percebido isso? Com tanta antecipação a tudo que viria depois. Né? O Allan Kardec, né, que tentou, ele queria fundar o espiritismo como ciência, né, como religião, ele faz uma crítica anos antes do Das Kapital do Marx, ele faz uma crítica antes, e a crítica é parecidíssima com o Hume. Ele disse, se a gente botar tudo absolutamente igual, a materialidade sendo isonômica para todo mundo, ele diz o seguinte, só vai gerar mais pobreza, ninguém vai se beneficiar disso. É impressionante isso. Como é que esses autores conseguiram vislumbrar isso muito antes que isso se tornasse realidade histórica, né? É fabuloso isso. Então, deixa eu ver esse negócio aí, ainda tem uns minutos. Vamos lá, então roda mais um pouquinho aí, para a gente ver o que tem aí, que tem muita coisa e não vai dar para ver isso. O Bida falou já no individualismo metodológico, né, que é esse tipo de análise que se concentra na ação individual, sem desprezar aquilo que eu chamei antes, propriedades emergentes e consequências não pretendidas da ação. Né? O Oswaldo Cruz, o que ele estava querendo, o que ele estava combatendo naquela época, que era febre? Não, mas tem outra coisa, alguém vai lembrar disso. A mosquita. Não, é que ele chegou o seguinte, ele começou a oferecer recompensa para quem matasse o rato. Era o que? Meu pai chamava leptospirose? O que era? Bom, o que aconteceu? Ele começou a oferecer recompensa para quem levasse os ratinhos lá e pagava por um rato, digamos, R$5. O que aconteceu? Criação de ratos no lugar de galinhas. Virou Brasil, já tinha dado aquela com a ratoeira. Uma coisa louca, né? Então, quer dizer, vê que a coisa interessante. Esse era o objetivo do Oswaldo Cruz, de jeito nenhum. Então, isso é uma consequência não pretendida. Ele não queria que isso acontecesse de maneira alguma. Mas ele elaborou de tal forma esse negócio que passou a ser mais interessante. Vamos rodar mais um pouquinho, que a gente está. Isso nós também já vimos. Isso é uma coisa rapidinho para falar com vocês. Olha, vocês poderão, como o Hayek destaca muito bem isso, esses precursores na antiguidade, né? O Péricles, o Tácito, o Tucídides. Tucídides é uma coisa impressionante, né? O historiador, né? Defende lá séculos antes de Cristo, a importância do mercado. É um negócio assim que a gente nem entende como é que isso pode ser para a sociedade daquele tempo, não é, né? E dois livros que eu recomendo para vocês, um é do Jacob Burckhardt e outro é do Marcel Mauss. Marcel Mauss é um antropólogo, sobrinho do grande sociólogo Émile Durkheim, e Marcel Mauss diz o seguinte, todo mundo fica falando assim, o individualismo está longe, surgiu muito atrás na história da humanidade. Ele diz, não, o individualismo surgiu anteontem, é uma ideia moderna, porque nas sociedades primitivas, isso é uma coisa muito interessante que mostra como os coletivistas querem o regresso a uma sociedade, entre aspas, de tipo primitivo. Né? Por quê? O Marcel Mauss diz o seguinte, aquele que faz parte de uma sociedade primitiva, ele não se distingue, ele não se separa da comunidade. Ele diz assim, eu, eles e a sociedade na qual eu vivo. Não, ele se enxerga como parte orgânica daquela sociedade. O livro Marcel Mauss é muito interessante porque ele mostra toda essa mudança que acabou acontecendo e que só se tornou possível por tudo aquilo que a gente já conhece, quer dizer, a nova economia, a ciência moderna, a própria transição para o Renascimento, onde você vai encontrar a análise do Jacob Burckhardt, por exemplo. Então isso é fabuloso o livro do Marcelo, vale a pena dar uma olhada nele, porque as pessoas ficam achando assim, que é o que mais se repete no Brasil, sobre os professores de história, né? Nossa, coitado das crianças, meu pena das crianças. Os professores de história ficam assim, lá, tá vendo? A invenção da burguesia, o individualismo. Entendeu? É confluência de tantos fatores, não é invenção da burguesia. Quer dizer, quando eu citei isso antes, quando o Adam Smith está falando que não existe um primeiro motor político, ele está dizendo que a definição da ação é dada pelo próprio indivíduo. Isso é uma mudança de paradigma que ocorre também a partir da entrada em cena da mecânica clássica de Newton.
Porque quando a gente olha para Aristóteles diz o seguinte, olha, tem uma causa final, que a gente vai atrás dela, e tem um primeiro motor. O primeiro motor é que bota tudo em movimento, senão vai ficar tudo parado. Então, tem o primeiro motor e tem a causa final. O Newton chega e diz o seguinte, não, a gente está interessado em discutir a causa eficiente. Né? Como é que a A empurrou B para B sair do lugar, para B se mexer. Então, a ideia... E o movimento está em ar também. Ele tem um movimento... Porque para Aristóteles, o estado natural das coisas, o estado natural é o repouso. E para Newton, o estado natural é o movimento. Então, isso aí, quer dizer, o Adam Smith é muito devedor do Newton. Ele é muito devedor do Newton por essa razão, quer dizer, muda a concepção de sociedade, de política, de tudo isso, porque o indivíduo é visto como um agente capaz de agir por seus próprios meios, por suas próprias decisões, por seus próprios interesses, que é a questão famosa lá do Adam Smith, seus próprios interesses. Mas se ele não tivesse essa dinâmica interna, ele podia ter interesse quanto ele quisesse, que esses interesses não prevaleceriam. Não parece óbvio? Se a dinâmica não está dentro dele, o que adianta? Tem interesse. Não vão ser realizados. Né? Esse é um ponto fundamental. Oi? Então, isso eu já falei aqui também do individualismo ingênuo, né? Que o Hayek critica muito bem, ele está coberto de razão. O individualismo ingênuo é aquele atomista a que eu me referi antes também, e que a gente não pode confundir como aquele que deve ser associado ao que o liberalismo tem de melhor. Então isso é importante, isso aí, né? Cheguei a falar com vocês também, quer dizer, como é que as relações modificam aqueles que estabelecem e contraem relações entre si, e que eu queria... Deixa eu ver aqui, está ali já, meu tempo esgotou. Então, o importante é que a gente pensar o seguinte, quer dizer, aquilo que eu disse antes, a visão que o Kant tem de indivíduo, né, que leva ao melhor do individualismo, é que o homem, o ser humano, o indivíduo, deve sempre ser tratado como um fim em si mesmo. Então, diferentemente de se associar com o egoísmo nocivo, pernicioso, né, a gente tem que ver que a ideia do verdadeiro individualismo é esse. É cada ser humano respeitado na sua singularidade. Cada ser humano sendo respeitado nas suas escolhas, nas suas preferências de ação. Então, isso só acontecerá se o ser humano não for jamais tratado como meio, e sim como um fim. Por isso que o Kant está um pouco acima lá, o Kant diz, né? Ninguém pode me ensinar a ser feliz à sua maneira, perfeito. Não existe felicidade coletiva, como muitos idiotas pensam, não tem felicidade coletiva. Eu não sei nem se tem felicidade individual, mas coletiva com certeza não tem. Entendeu? Não sei se tem individual, mas coletiva com certeza não. Por quê? Aí, o que acontece? Aí o Aristóteles, há séculos antes, também dizia, né? Quer dizer, se o indivíduo não for feliz, o Aristóteles dizia, como é que o todo vai ser feliz? Não fecha isso. Então, por isso que a tese kantiana é fantástica. Como é que eu vou dizer a você, faça isso ou faça aquilo que você vai ser feliz? Aí você diz para mim, pô, você está falando de coisas que eu detesto, que eu jamais vou querer fazer, como é que você vem com essa conversa mole para cima de mim? Aí você vai dizer, quer dizer, porque não tem uma fórmula, não tem uma receita. Agora, o problema do intervencionismo, do coletivismo, é a ideia que todo mundo, quase todo mundo, gosta, adora, é que tem uma receita, que tem uma fórmula. E que se ela for aplicada coletivamente, vai tudo se sair às mil maravilhas para todo mundo. Então, essa é a grande discussão que a gente tem que colocar como nosso background para discutir, background intelectual, para discutir tudo que está acontecendo hoje no Brasil. Isso que eu quis fazer nessa apresentação. Mostrar, olha, gente, isso tudo aqui não é a filosofia das nuvens, é a filosofia do chão, é a filosofia da terra, é a filosofia do que a gente vê cotidianamente nos jornais, na mídia, de um modo geral. Quer dizer, essa ideia de que é sempre o coletivo que se sobrepõe ao indivíduo, mas nunca fica discutido apropriadamente, né, quais são as relações desse coletivo com os indivíduos, e em que medida esse coletivo acaba realmente se impondo
diria, repressivamente, autoritariamente ao indivíduo. Olha, tem muita coisa aí, já passou o meu tempo, eu vou respeitar o horário para a gente discutir, depois, se alguém quiser, a gente pode bater um papo. Tem um tema aqui que é fabuloso, que é um tema teológico, né? Que seria muito interessante para fechar isso aqui em poucas linhas. Dizer o seguinte, quer dizer, o Boécio, que escreveu a sua filosofia, ele dizia ao Boécio, né? A pergunta era, se Deus existe, de onde vem o mal? Aí alguns outros teólogos contrapunham o seguinte, mas se não existe, de onde vem o bem? É uma discussão extraordinária. Aí o que acontece? Só para fechar, né? Quando tudo muda por uma discussão teológica, por uma discussão político-econômica com um tremendo substrato religioso oculto, que é aí que mora o perigo. É quando o Rousseau pega o problema teológico e transforma o problema teológico num problema político. O mal não se discute mais no âmbito da teologia. O mal está no mundo. E nós precisamos transformar radicalmente a realidade para que esse mal dela, realidade, desapareça. A ideia é essa. Então você tem aquilo que a gente pode chamar, primeiro, de politização do mal, né? Politização do mal, porque ele está agora aqui no mundo e vai aparecer o filósofo com a sua total e restrita arrogância, dizendo o que precisa ser feito para que o mundo se livre do mal. O Marx é um grande herdeiro do Rousseau, porque o Marx faz isso como ninguém. Ele transforma o problema teológico-religioso num problema político-econômico. E aí que está a guinada. E isso sendo, por substrato, o coletivismo. Aí você entende tudo. Né? Aí você entende tudo que está por detrás desse esquema, se você pensar nesses termos. Tá certo? O horário está esgotado. A gente continua amanhã. Obrigado, gente.